Olá, meus amigos, minhas amigas, né? Vamos seguindo com o nosso conteúdo de Direito Penal 2, né? Falando aí sobre um tema importante dentro do fato típico, que é a relação de causalidade. Então, hoje nós abordaremos as principais características que envolvem, né, a relação de causalidade. O que seria essa relação de causalidade? É a relação, ou vamos dizer assim, o liame, o vínculo que envolve a conduta do agente com a produção do resultado. Ou seja, o que une a conduta do agente e a produção desse resultado. Como que eu posso atribuir o resultado a essa conduta do agente, para que ele possa ser responsabilizado? Então a gente vai aferir, né, os casos simples e mais complexos sobre essa temática, de maneira que a gente possa distinguir um do outro. A primeira coisa, a relação de causalidade, ela está prevista no Código Penal, no seu artigo 13 caput, né? E daí vocês, peço aqui licença para poder ler para vocês aí o artigo. Então diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Repetindo, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ponto final. O que é causa? O próprio artigo responde. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Repetindo, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa, né, nessa preliminar aqui da aula, seria toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E daí a gente tem, para adotar, num primeiro momento, a chamada teoria, tá, da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Também chamada de teoria conditio sine qua non. Conditio sine qua non, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Né? Elaborada por Stuart Mill em 1873. E ela preconiza o seguinte: justamente o final do caput do artigo 13. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, conditio sine qua non, ela preconiza justamente a parte final do artigo 13. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Mas aí, a gente não pode adotar só essa teoria. Por quê? Como saber qual é a causa que deu origem ao resultado? Como saber isso daí? Se causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas qual é a causa? Como que eu vou saber qual é a causa que deu origem àquele resultado? Já que é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, de forma isolada, a teoria da conditio sine qua non, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela não tem o poder de solucionar essa problemática de maneira isolada. Então foi adotada, juntamente com ela, uma outra teoria adotada por um professor sueco, Thien, tá? Que diz o seguinte: qual é a teoria dele? A teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Então, qual é o trabalho que tem que ser feito? O trabalho que tem que ser feito é um trabalho, a ideia de hipotética aí, a teoria
da eliminação hipotética dos antecedentes causais, a palavra hipotética significa que mentalmente você tem que eliminar determinados comportamentos para você saber se aquilo é causa ou não daquele resultado. Então, foi adotadas duas teorias: teoria da condite sine qua non e a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Então, como que isso seria feito? Através de um exemplo que o professor Rogério Sanches coloca no livro dele. Então, num crime de parricídio, ou seja, do pai que quer matar, do filho que quer matar o pai. Então, o filho elabora toda uma estratégia para matar o pai. Então, ele marca com o pai num determinado bar, numa padaria, por exemplo, né? Acende um charuto enquanto espera o pai, né? Compra o bolo, né? Ministra o veneno no bolo. Assim que o pai chega, né? O pai come o bolo, toma o café e em seguida vem a óbito, né? Vem a falecer. Vamos supor aí que ele matou o pai por conta de uma herança. Ora, neste exemplo simples, se nós fizermos uma eliminação hipotética, a gente pode eliminar uma série de fatores. Então, por exemplo, enquanto ele espera o pai, ele acende um charuto. Se você eliminar hipoteticamente essa conduta, mesmo assim o resultado aconteceria. Porque o pai, na verdade, comeu o bolo envenenado. Então, o charuto, ele não é causa ou ele não está na linha de desdobramento como causa do resultado. Mas a compra do bolo, né, a intenção desse agente, desse filho, em matar o pai, em elaborar todo aquele cenário, isso faz parte da linha de desdobramento para que a responsabilidade desse filho possa ser apurado. Muito bem. Mas observem, a conjugação das duas teorias, ela pode levar a um erro crasso, né? A um erro grave. Porque se você levar em consideração tudo que é causa, você acaba chegando ao que eles chamam de regresso infinito. O que seria isso daí? Bom, se eu for considerar a causa tudo aquilo que deu origem ao resultado, eu acabo responsabilizando a padaria por ter vendido o bolo em que eu ministrei o veneno para matar meu pai. Ou mesmo punindo o próprio fabricante do veneno. E daí, essa causalidade, ela não pode ser apenas objetiva. Analisar de forma objetiva uma linha de desdobramento. Senão, a gente vai chegar, inclusive, de que a mãe do rapaz também é responsável por ter dado à luz a ele, né? Por ter gerado, né, esse filho que futuramente matou o pai. Então a gente cometeria absurdos se a gente seguisse essa linha objetiva de desdobramento. Então o que é o correto? É você aferir, avaliar a causa de maneira não só objetiva, mas também normativa. Em que ponto eu posso verificar se houve dolo e culpa dessa pessoa. Então, nesse sentido, a gente eliminaria, evidentemente, a responsabilidade da padaria que vendeu o bolo e o próprio fabricante do veneno que fez, evidentemente, essa substância para outros fins e não para a prática do homicídio. Tá? Tudo bem? Então, as duas teorias continuam conjugadas, mas não se observa apenas uma linha de desdobramento causal objetiva, mas também normativa, em que se avalia a culpa e o dolo. Muito bem. Anota aí um outro tópico.
Esse exemplo, ele é um exemplo simples, mas existem fatos complexos. Já pararam para imaginar que de repente uma causa não seja a única a ter contribuído para aquele resultado? Vocês já pararam para pensar isso? Imagine que João, né, quer matar Antônio, que efetua disparo contra o mesmo. Mas antes disso, né, a mulher também tentou matar o Antônio. Então João, que é seu desafeto, tentou matar Antônio. Mas a mulher de Antônio, né, vamos supor aí que estava sofrendo violência por parte dele constantemente, também o envenenou antes dele efetuar esses disparos. E daí, efetuando os disparos, ele vem a óbito, só que a perícia confirma que ao invés dele ter morrido em razão dos disparos, ele morreu, na verdade, em razão do veneno. Ou seja, nós já temos aí uma situação complexa que os doutrinadores chamam de concausa. É quando mais de uma causa contribui para a produção daquele resultado. E daí, meus amigos, nós temos consequências sobre os efeitos, sobre a responsabilidade. Então, é sobre isso que nós iremos falar agora. As concausas, porque elas podem ser de dois tipos. Nós temos a concausa absolutamente independente e nós temos a concausa relativamente independente. Primeiro vamos falar da concausa absolutamente independente, em que a causa não está diretamente ligado às concausas, tá? A causa que produziu o resultado, o que deu origem ao resultado, não está diretamente ligado à conduta, né, desse agente. Então, o primeiro exemplo é o tipo pré-existente, porque tanto na absolutamente independente quanto na relativamente independente, nós temos tipos pré-existente, concomitante e superveniente. Então, preste atenção nesses tipos. Então, vamos analisar primeiro as causas absolutamente independentes e o primeiro tipo, pré-existente. Então, Maria envenena o seu marido João às 20 horas. Né? Posteriormente, ele sai na rua e um desafeto o mata. Levado ao hospital, tá? Passa por uma cirurgia, que na manhã do dia seguinte constata que, na verdade, ele não morreu dos disparos de arma de fogo provocado pelo seu desafeto, mas pelo envenenamento da mulher. Ou seja, o envenenamento da mulher que ocorreu às 20 horas deu causa ao resultado. E não os disparos de arma de fogo que ele veio a sofrer, por exemplo, né, pelo seu desafeto, por volta das 22 horas. Ou seja, o envenenamento ocorreu antes. Então é uma causa pré-existente. E daí fica a pergunta: quem responde pelo quê? Ora, já que eu já dei a conclusão do resultado, a mulher que o envenenou responde pelo homicídio doloso, porque ela concretizou o seu objetivo, né? Um crime de resultado aí, crime material, com produção do resultado naturalístico. E o cara que atirou, o seu desafeto, que tentou matá-lo, conforme eu disse, a minha fala já responde para vocês. Ele responderá apenas por tentativa de homicídio. Então essa é uma causa uma concausa absolutamente independente do tipo pré-existente, porque o que deu origem à morte desse indivíduo foi uma causa anterior, tá? Pré-existente, que foi um envenenamento. Agora, dentro desse mesmo exemplo, vamos analisar uma causa
concomitante. Imaginemos que neste mesmo exemplo, tá? O envenenamento se dá no mesmo instante, tá? Que ele toma o tiro. Só que a causa da morte não foi o envenenamento, e sim o tiro. Então são causas absolutamente independentes, só que concomitante, porque ao mesmo tempo em que a mulher o envenenava, ele tomou o tiro de seu desafeto. Então vamos supor que a porta da sala lá estivesse aberta e o seu desafeto viu, passou na rua e atirou no mesmo instante em que a mulher ministrava o veneno. E daí a perícia diz que foi por conta, né, dos disparos. Então, neste caso, a mulher agora responde por tentativa, por ministrar o veneno, e na verdade quem responde por homicídio é o seu desafeto, o autor dos disparos. E por último, tá? Uma causa superveniente, absolutamente independente e superveniente, ou seja, o resultado acontece depois. Então, usando esse mesmo exemplo com um diferencial. Maria quer envenenar o seu marido por conta das violências que vem sofrendo, né? Então, ela ministra esse veneno ao seu marido. Só que ele vem a morrer do quê? Um lustre, né, se rompe do teto e cai em sua cabeça. Levado ao hospital, a morte vem por traumatismo craniano e não pelo veneno. A mulher responde pelo quê? Por tentativa de homicídio. Tá? Por tentativa de homicídio. Então, qual a consequência nas causas, para a gente encerrar as causas absolutamente independentes? Qual é a consequência nas causas absolutamente independentes? O indivíduo responde apenas por tentativa de homicídio. Né? O indivíduo vai responder apenas por tentativa de homicídio. Quem deu causa é que vai responder pelo resultado final, pelo crime de homicídio. Então, tem que aferir se foi uma causa pré-existente, concomitante ou superveniente. Mas a consequência nas causas absolutamente independentes é que quem praticou, né, o fato responde por tentativa de homicídio. E quem concretizou o fato responde pelo resultado final, pelo homicídio. Tudo bem? Então vamos analisar agora as causas relativamente independentes, superveniente, pré-existente e concomitante. Vamos começar pela pré-existente. Então agora a gente vai ter um diferencial, tá? Percebam, na causa pré-existente, o indivíduo quer matar o seu desafeto. Então ele desfere golpes de faca. A desfere golpes de faca contra B, que é seu desafeto. O que seria pré-existente nisso daí? B é hemofílico, ou seja, a forma de cura é mais difícil para estancar o sangue e tudo mais. Se B vem a óbito, não há que se falar em tentativa. Ele vai responder pelo homicídio, por causa pré-existente. A hemofilia já era trazida por esse rapaz como uma condição de saúde, né? No caso de doença, né? Ele é uma pessoa hemofílica, tá? Uma causa pré-existente. Então esse indivíduo ele vai responder por homicídio. E o que seria uma causa concomitante? Então Maria quer matar o seu marido. Muito bem. E daí ela desfere tiros contra ele, só que no mesmo instante em que ele tem uma parada cardíaca. Ele sofre, portanto, um ataque aí do coração, né? Sofre uma parada cardíaca. Ou seja, são causas concomitantes que ocorrem ao mesmo tempo. Nesse caso, Maria responde pelo homicídio ou por tentativa? Como é uma causa relativamente independente, ela responde pelo resultado mais grave.
responde pelo homicídio, tá? Porque mesmo se você tirar o ataque cardíaco, esse indivíduo fatalmente viria a óbito com os disparos que ela desferiu contra a sua pessoa. Muito bem. Então, na causa pré-existente, professor, o indivíduo responde nas causas pré-existentes, relativamente independente, o indivíduo responde pelo homicídio. E nas causas concomitantes, o indivíduo também responde pelo homicídio. É exatamente isso. Agora, prestem atenção na causa relativamente superveniente, que aí tem que ver se o resultado por si só produziu a causa por si só produziu o resultado ou não. Então, A quer matar B. Muito bem. Então ele desfere tiros em B. Muito bem. B é socorrido e no hospital ocorre um erro médico, vindo B a falecer. Aí eu pergunto, esse erro médico, ele está dentro de uma linha de desdobramento normal do que vinha acontecendo? O erro médico ele pode acontecer numa mesa de cirurgia? O professor Rogério Sanches, no livro dele, vai dizer que isso não é uma causa que por si só produziu o resultado. Nesse caso, o indivíduo responde pelo homicídio. Porque o erro médico está dentro da linha de desdobramento. Então, se eu desfiro disparos de arma de fogo contra o meu desafeto, a ambulância o socorre e durante a cirurgia ocorre um erro médico e ele vem a óbito, eu respondo pelo homicídio. Eu respondo pelo homicídio. É isso que diz o professor Rogério Sanches na obra dele, tá? Porque isso é um procedimento normal, está dentro da linha de desdobramento, tá? Agora, um outro detalhe dentro da causa superveniente, relativamente independente, superveniente. Eu quero matar meu desafeto, efetuo os disparos de arma de fogo. Muito bem, ele é socorrido pela ambulância e fica hospitalizado aguardando a cirurgia. Só que por um evento qualquer, o pavilhão, né, o corredor onde ele está hospitalizado, vem a ter um incêndio. E ele morre não em decorrência dos disparos de armas de fogo, dos disparos de arma de fogo que eu fiz, mas ele morre em decorrência das queimaduras ocorridas no hospital por conta do incêndio. Neste caso, né, esse meu desafeto, que veio a óbito, o que deu causa a ele foram as queimaduras em decorrência do incêndio, e não dos disparos de arma de fogo, por exemplo, que eu efetuei contra a sua pessoa. Nesse caso, portanto, tá, eu responderei por tentativa de homicídio, como nas causas absolutamente independentes. Tá? Então prestem atenção. Nas causas relativamente independentes, pré-existente e concomitante, o indivíduo responde pelo resultado causado, o homicídio. Mas nas causas relativamente independentes, supervenientes, o agente responde apenas por tentativa de homicídio. Professor, mas na onde que está isso daí? Aí está no parágrafo 1º do artigo 13. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ou seja, o próprio parágrafo 1º do artigo 13 já determina isso daí. Nas causas relativamente independentes supervenientes, o agente só responderá pelos fatos praticados. Ou seja, tentativa. Porque, no caso, né, o hospital pegou fogo e o agente não morreu pelos disparos de arma de fogo.
mas sim por queimaduras decorrentes do incêndio. Até o nosso próximo encontro.